Olá, estudante! Seja bem-vindo ao Tira Dúvidas do programa Se Liga na Educação. Nosso encontro diário e ao vivo com os professores que estão aqui para responder as suas dúvidas e te ajudar a aprofundar ainda mais nos temas. Toda sexta-feira, as aulas são direcionadas ao Enem. E hoje, as dúvidas se referem às aulas de Geografia, Filosofia, Sociologia e Língua Inglesa. Respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. Nesse primeiro bloco, estão aqui comigo os professores Igor Silva, de Língua Inglesa, e Rodrigo Barbosa, de Geografia. Eu agradeço também a presença dos nossos intérpretes, Daniel Costa e Vânia Moreira, que aparece aí na imagem. Agora é a sua vez de participar. Envie a sua pergunta para o telefone 31 3254 3009 ou para o nosso WhatsApp 31 98295 2794. Não se esqueça de falar o seu nome, cidade, escola e ano que você estuda. E lembrando que a programação completa do Se Liga na Educação está no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Vamos relembrar então o que foi abordado nas aulas de hoje. Começo com o professor Igor, que está estreando no Tira Dúvidas. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. O que foi abordado nas suas aulas? Nessa aula eu falei sobre os pronomes da língua inglesa, como usá-los, quais são e qual a importância deles. Ok. Professor Rodrigo já é nossa figurinha carimbada aqui, tudo bem? Com certeza. Bom dia, Fabrício, tudo jóia? Nas suas aulas, quais foram os temas? Nós trabalhamos hoje migrações internacionais, tema mais atual do que nunca, né? Ou seja, nos últimos tempos, fora a temática muito colocada, muito dita nas redes, muito dita no sistema televisivo, né? Muita coisa falada sobre migrações, as problemáticas das migrações. O mundo, né? As pessoas sempre migraram durante muito tempo, né? Porém, nesses últimos momentos aí, nessas últimas décadas, a gente viu que a migração se tornou aí, muitas vezes, até uma problemática, né? Por questões políticas, econômicas em alguns países. Então, hoje nós vamos tratar aí essas diferenças, o que é, entender um pouco do migrante, né? Como é que funciona. Ok. Bom, vamos começar com perguntas então. E já temos a primeira pergunta sobre o assunto. Para o professor Rodrigo, a pergunta é da Alícia Tardani, aqui do Instituto de Educação de Minas Gerais, de Belo Horizonte. A Alícia está no 2º ano e pergunta para o professor Rodrigo o seguinte: professor, qual é a melhor forma de se referir a grupos mistos em deslocamento que incluam tanto refugiados quanto migrantes? Pois é, uma pergunta. Obrigado, primeiramente, agradecer a Alícia pela pergunta. Ótimo, né, de trazer essas dúvidas, essas questões para a gente entender de refugiado e migrante, né? A gente sabe que, infelizmente, a gente tem grupos, minorias sociais, grupos aí pelo mundo, espalhados pelo mundo, que sofrem grandes perseguições políticas, étnicas, religiosas, né? Então, você tem grupos ali na Ásia, na África, principalmente, são os grupos mais perseguidos. E muitas vezes acabam essa perseguição ser tão grande que tem países, regiões que esses grupos estão até desaparecendo, né? Justamente ou por causa de questões, infelizmente, de assassinatos, essas perseguições podem causar essas problemáticas, como também esses grupos podem migrar para outras regiões, né? E aí que a gente dá a denominação de como refugiado desses grupos, né? Ou seja, essas minorias aí, elas são perseguidas, obrigadas a se deslocar, né, de uma região para outra, justamente para tentar até sobreviver, né? Ou seja, ter uma sobrevivência e esse grupo não desaparecer. A gente sabe muito bem disso, que essas perseguições, elas são sérias, graves, né? A gente tem aí em muitas regiões e, claro, esses grupos tendem até a desaparecer, né? E quando a gente fala de migrante, em geral, a gente fala daquele migrante que ele muda, desloca por algum motivo, né? E quando a gente fala dessas minorias, não deixamos também de dizer que elas também é um grupo de migrantes também, apesar de ser refugiado pela pressão, pela forma, pelas suas perseguições, a gente também não deixa de ser um migrante porque ele vai procurar um outro território, um novo ambiente, justamente por essa sobrevivência. Essa é a segunda pergunta da Alícia, professora. Ela quer saber se os refugiados são migrantes forçados. Sim, migrante forçado, claro, porque ele está naquele ambiente, ele vive naquele espaço geográfico dele, né? Ou seja, se ele se sente forçado, ou seja, obrigado a migrar, ele é um migrante, sim, forçado, claro.
Porque ele tenta sobreviver, mas ele tem uma perseguição étnica forte, religiosa grande, perseguições políticas graves, né? Ou seja, ele tenta sobreviver de uma certa forma. Falar que ele não é... Porque a gente tenta separar o migrante justamente porque a gente coloca 3 questões do migrante. Aquele migrante documentado, o migrante não documentado e o refugiado. Mas o refugiado não deixa de ser um migrante, porque ele vai mudar mesmo assim, sendo perseguido, mesmo sofrendo as consequências de viver naquele espaço em conflito, ele não vai deixar de ser migrante, né? Isso não vai deixar de ser, né? Ele vai continuar sendo um migrante. Porém, a gente só se consegue separar um pouco disso para o aluno entender, quando se fala de um em relação ao outro, porque o migrante mesmo documentado, o não documentado, ele de uma certa forma, ele planeja fazer essa migração, mesmo sendo ilegal ou não. Já o refugiado, não, ele se sente obrigado a migrar, justamente pela sua sobrevivência. Então, Alícia, a gente tem muitos grupos de minorias espalhados pelo mundo aí que, infelizmente, tendem a desaparecer, né? Justamente por essas perseguições. Então, você pode reparar que você tem no Oriente Médio, você tem na região da Ásia Central, da Ásia Oriental, você tem aí inúmeros países, grupos, minorias aí, perto da Índia, Myanmar, China mesmo, são esses grupos que eles vão migrando de uma região para outra, né? A tendência é se espalhar ou esses grupos migrarem para outros justamente por uma forma de sobrevivência, né? Ou seja, uma forma de manter a língua, manter a religião, manter a sua cultura viva e não se perder no espaço, né? No espaço geográfico, quero dizer, não o espaço, né? No espaço geográfico, ou seja, de uma certa forma tentar a sua sobrevivência o mais possível, né? Ok, professor. Obrigado, Alícia, pela participação. Você também faça como a Alícia, envie a sua pergunta, aproveite que hoje é Tira Dúvidas do Enem. Então, os professores Rodrigo e Igor estão aqui para tirar as suas dúvidas. E agora, pergunta para o professor Igor. Qual a diferença entre o subject pronoun e o object pronoun? Esse é um dos clássicos da língua inglesa, no qual você não pode traduzir para poder tentar utilizá-lo. Porque o subject pronouns, ele é o I, o you, o he, e ele faz ação. O object, ele sofre ação. Então, numa frase clássica, I love she, pode ser feito? Não, porque o eu amo ela, o ela sofreu, então tem que ser I love her. Então, assim é que deve ser usado. Essa é a grande diferença do object para o subject. Ok, agora pergunta para o professor Rodrigo. Vamos lá. De quais regiões partem mais migrantes no mundo? Pergunta bacana porque é bem atual, né? A gente sabe que muitos países aí sofrem problemas econômicos, sociais, né? Os conflitos, como já dito aqui na pergunta anterior, respondendo a Alice em relação a isso. Então, hoje, as principais regiões que mais, vamos dizer assim, perdem pessoas, perdem essa parte da população é principalmente na África, né? Justamente pelos conflitos políticos, religiosos e, claro, principalmente questões econômicas, né, que a África vive, e a Ásia, né? São as duas grandes regiões aí que vão dizer que encabeçam essa grande quantidade de imigração. A América Latina também, tá? A gente aqui como Brasil, Argentina, Chile, né? Essa nossa região aqui também, principalmente a América Central também, né? Aquela região que vive uma grande instabilidade econômica e, claro, política também, são regiões que perdem muito migrante, né? Essas regiões onde que as pessoas saem muito. Na atual conjuntura, se você olhar hoje o atual momento, né, das questões que você tem políticas aí, a Ásia, né, região do Oriente Médio, norte ali da região da África também, Oriente Médio, um pouco da Ásia, são regiões que você tem uma grande quantidade de população migrando, né? Justamente por essas grandes instabilidades que vivem essas regiões. Então, são regiões que as pessoas partem, procuram, né, outros destinos, outros lugares para poder, justamente, igual eu falei, sobreviver, né, gente? Muitas vezes esses grupos precisam sobreviver, precisam procurar uma nova forma de continuar a vida, né? Não perder a sua língua, não perder a sua origem. Acho que isso é tão importante, né? Essa preservação da origem, preservar a língua, preservar a cultura. O Brasil é tão rico nessa diversidade justamente por esse imigrante que contribuiu muito aqui para a nossa diversidade, nossa, aqui que a gente tem, né? Muita coisa, então acho que é importante isso. Mas hoje você pega aí África e Ásia, são as duas grandes regiões do mundo aí que mais perdem, né, que perdem boa parte desses migrantes aí que vão para outras regiões, né, do mundo aí, vamos dizer assim. Ok.
Professor Igor, agora, quando devo usar os possessivos my ou mine? Se tratando desses possessivos, a gente também precisa entender a ordem da frase e como usá-los. Por quê? Quando eu digo this is my car, eu estou colocando toda a concentração na frase na posse do carro que é meu. Mas, se eu quero falar that car is mine, o objeto da frase vai ser o carro. Então, quando o principal for o objeto da frase, for o carro ou algum outro objeto, a gente vai usar o possessivo depois dele, por isso, mine. Ok. E a gente tem mais uma pergunta da Alice, acabou de chegar para o professor Rodrigo. Vamos lá. Ela quer saber agora, professor, a nova lei de migração tira poder da Polícia Federal e deixa o país mais vulnerável a criminosos e terroristas? Vamos lá, Alice, vamos tentar ao máximo a gente tentar responder isso aí para poder, né, ver se você consegue a gente ao máximo tirar a sua dúvida. Eu acho que não acredito que não tire o poder, né? Eu acho que a lei é justamente para regularizar. Eu acho que essa importância de uma lei da migração é justamente regularizar a entrada dessas pessoas, seja no Brasil, seja em outros países, é uma forma de você regularizar, não tira o poder. Claro que quando a gente fala de imigração, você tem outras problemáticas inseridas nisso. Não pega só Brasil, você vê aí que a Europa e Estados Unidos vivem essa problemática de pessoas que entram, inserem nesse processo, né? E justamente utilizam-se dessa questão de terrorismo, dessa coisa extremista, para poder praticar esses atos criminosos que a gente vê em muitos lugares. Então não vejo a Alice que tira o poder. É uma forma de você regularizar a entrada dessas pessoas, fazer de uma forma que elas consigam documentar, se tornam-se pessoas que possam morar no país, né? Que eu acho que muitas vezes o migrante, ele entra buscando uma nova realidade, um novo ambiente, um novo espaço, ele também precisa justamente ter essa forma de sobrevivência. Então, quando você cria essas leis, você não está tirando o poder. A polícia ela vai ter o poder de fiscalizar, o poder de, né, justamente evitar que uma grande quantidade entre de forma irregular, né? Mas a lei de imigração é justamente para fazer esse controle, né? Justamente para poder ajudar o máximo que for possível esse imigrante entrar nesse país e viver de uma forma mais digna possível, né? Ter o seu trabalho, ter a sua forma de viver. Porém, a gente sabe, né, que a gente tem que separar o joio do trigo. A gente vê que, infelizmente, nós temos pessoas no meio desse processo, que são pessoas que buscam extremismo, né, religioso, extremismo político, infelizmente, mas não vejo dessa forma, Alice, que tira o poder da polícia nesse quesito. Eu acho que a polícia ela vai ter a outra função, né? A lei é para poder fazer essa regularidade, regular essa pessoa que entra no país. Já a polícia ela vai ter a coisa do investigar, a coisa dali para poder estar controlando, né, nas fronteiras, ou seja, uma forma daí você estar em conjunto com o outro, né, com certeza. Com certeza. Bom, professor Igor, perdão, vamos ver a próxima. Ah, sim. Sobre o verbo auxiliar do e das, qual a tradução desses verbos? Como verbo auxiliar, é importante a gente lembrar que eles não podem ser traduzidos, que não existe tradução. Como verbo principal, sim, porque eles vão representar o verbo fazer. Vai variar de pessoa? Vai variar de pessoa. Para usá-los? Sim. Do e das? Beleza. Mas como auxiliar, não cometam esse erro. Não existe tradução. Não existe tradução, né? Bom, então agora, professor Rodrigo. Vamos lá. Fluxos migratórios podem surtir efeitos positivos na economia dos países que recebem os migrantes? Olha, uma pergunta excelente, que é uma pergunta que sempre cria problemática em relação aos imigrantes, né? Principalmente quando eu coloquei lá na aula de hoje sobre a xenofobia, né? É um problema que aí a gente enfrenta na Europa, Estados Unidos, em outras regiões, a questão da xenofobia. Por quê? Muitos pensam que esses migrantes, eles vão roubar os empregos das pessoas, né? E muitas vezes, claro que não, esses migrantes contribuem e muito com a economia local. Porque justamente muita parte desses migrantes, eles têm muito a contribuir com aquele país pelo crescimento econômico. Mas, infelizmente, a gente vê que ainda há uma certa discriminação, ainda há uma problemática em relação a esses imigrantes que vêm de fora, a chamada, como eu falei, a xenofobia, né, uma coisa que precisa ser combatida, porque justamente a gente sabe que o Brasil, os imigrantes trouxeram grandes contribuições
para nós aqui. Então não significa que que a chegada do migrante ele vai trazer problemática, né? Porque esse imigrante vai trazer mão de obra, daquilo que ele que ele já vem da sua região de origem, vai instalar naquele novo país, vai trazer uma questão, muitos empregos que talvez o morador daquele país não queira, mas esse imigrante pode suprir. Tem países que já estão estimulando a imigração, a gente vê que tem como Canadá, por exemplo, uma grande referência mundial hoje de um país que estimula a imigração, ou seja, precisam de pessoas para trabalhar, para suprir algumas carências que o país necessita e precisa. Ou seja, então quer dizer, não vamos pensar nessa lógica, né, que o imigrante ele é uma problemática para o desenvolvimento econômico do país. Não podemos criar esse conflito, pensar dessa forma. E aí, igual respondendo, por exemplo, a questão lá da lei de imigração, né, como foi colocada a pergunta da Alice, justamente é isso. Regularizar isso, ou seja, tornar o imigrante uma pessoa bem-vinda naquele país, uma pessoa que ele possa trabalhar naquele país, uma pessoa que pode construir uma vida, construir uma empresa. Ou seja, o imigrante ele tem muita força de trabalho, muita vontade, então ele pode contribuir muito economicamente, sim. Eu acho que a gente tem que pensar nessa lógica, nesse raciocínio que o imigrante não vai roubar emprego de ninguém. Né? Ele vai ajudar e contribuir bastante. É isso, a gente tem que combater essas ideias, né, de xenofobia que, infelizmente, ainda paira pelo mundo, ainda em algumas regiões. Né? Verdade. Bom, agora vamos voltar para a língua inglesa. Professor Igor, qual é a diferença entre what e which? Essa também é bem interessante a gente discutir e acontece muita confusão entre os dois. Mas what a gente usa para responder alguma pergunta sobre o que ou qual. Mas e o which, Igor? Ele também não é o que ou qual? Sim, mas o which são as perguntas que vão te oferecer uma variada ou limitada opção, ali mesmo na própria pergunta. Então, se eu quero perguntar um nome, por um exemplo, eu vou perguntar what is your name? Eu vou usar what, que é o que ou qual. Mas, se eu quero perguntar qual alguma cor que você gosta ou qual comida você vai querer comer em um menu de restaurante, vai ter as opções ali. Então, which food do you prefer? Ou qual comida você prefere, se você gosta de carne ou frango, ou red ou yellow nas cores. Então, assim, which é usado. Ok. Agora, professor Rodrigo. Por que muitos imigrantes vieram para o Brasil? Pois é, pergunta ótima, porém a gente tem que pensar que não foi aquela coisa bonitinha, florida que se fala de imigração quando vieram os imigrantes para o Brasil. Vamos pegar a imigração do Brasil desde a época do período colonial. Quando os portugueses vieram para cá, já é uma migração, já começaram os primeiros imigrantes a chegar. Depois vieram os escravos, né, oriundos da África, e assim já foram vindo outros imigrantes assim. Mas vamos pegar um contexto no Brasil, o período pós-abolição, né? Que você tem uma grande quantidade de imigrantes italianos, né? Japoneses que vieram para o Brasil, porque muitos deles, por exemplo, nesse período, nesse auge, estavam vivendo a primeira Revolução Industrial, principalmente os países europeus, né? A Elícia tinha o auge da Revolução Industrial. E muitos desses imigrantes, vamos dizer assim, um exemplo dos italianos, vamos pegar os italianos que vieram de forma muito maciça para o Brasil, muitos deles perderam seus empregos, porque viviam nas áreas rurais. E com a mecanização do campo, o processo de industrialização e a Revolução Industrial, muitos desses camponeses perderam seus empregos, não tinham uma forma de vida, de sustento. E como não tinham espaço para trabalho na cidade, no espaço no seu país, viram no Brasil uma forma de sobrevivência, um lugar de você dar continuidade àquilo que você já fazia no campo lá na Europa. Porém, nós vivemos no Brasil o período da abolição e muitos desses fazendeiros perderam esses seus escravos e precisavam de mão de obra para dar continuidade à colheita do café e outros produtos agrícolas aqui no Brasil. E aí que, vão dizer assim, de uma certa forma, fizeram acordos, né, de trazer esses imigrantes para o Brasil para poder dar continuidade ao trabalho, né, para poder continuar a produtividade, porque já não se tinha mais o escravo como a mão de obra. Mas, de uma certa forma, um acordo que, infelizmente, muitos desses imigrantes ficaram endividados, né? Porque, ou seja, esses proprietários bancaram
esses imigrantes, porém esses imigrantes também ficaram endividados justamente nesse sentido. Então não vamos pensar simplesmente florear que a imigração dessas pessoas que vieram para o Brasil foi de uma forma tranquila, muitas vezes somente uma forma de desejo, não, muitas vezes forçados, até mesmo escravizados também. Eu acho que é bom deixar isso claro, que também, né, uma coisa que também que isso aconteceu muito. Né? Então a gente viu que no Brasil, nesse período, desse final, dessa produção, muitos desses imigrantes tinham a terra como seu único sustento, né? Uma forma de sobrevivência, e viram no Brasil uma nova oportunidade, né? Justamente aí para poder dar continuidade naquilo que sabiam fazer. Então por isso que ele volta naquela pergunta, olha só, o imigrante ele é ruim economicamente para um país? Não. Ou seja, esses imigrantes trouxeram contribuições, né? Na época, para o Brasil, né, dessa colheita do café, dessa produção grande do agropecuário, né, essa questão que o Brasil ainda vive muito disso, né, um tipo de setor que cada vez cresce, e aí o imigrante trouxe essa contribuição. Teve as crises, aí você tem os japoneses também que vieram, os nipônicos que vieram para o Brasil por causa da crise no Japão, crise econômica, então viram no Brasil uma nova oportunidade também de dar continuidade. Então você teve aí um grupo grande, mas vamos pensar desde a época da colonização, lá já começamos os nossos primeiros imigrantes a chegar, depois vieram os escravos e assim sucessivamente outros migrantes acompanharam esse processo, né? Vieram aí contribuir muito para essa questão do Brasil, essa diversidade que nós temos aí, né? E aí miscigenou o nosso povo, muito, né? Você vê a região sul do Brasil, grande destaque. E claro, pensando nessa lógica também, só para fechar aqui, que muitas dessas ideias de trazer o imigrante é para também até tornar o Brasil mais branco, tá? Também tinha essa ideia, né, do Brasil ficar mais branco, o mais europeu possível. Tinha-se muito essa ideia na época desse imigrante europeu para transformar o Brasil ainda mais branco, né? Então, quer dizer, tem umas coisas que a gente, né, que fez período histórico do processo também em relação a essa imigração, okay, né, os objetivos, né? Ok, professor. Agora a pergunta para o professor Igor. Os subject pronoun são usados apenas no simple present? Não, não. Essa é uma ideia meio que equivocada. Mas se você compreende não só o subject, como qualquer um outro pronome, o que a gente está falando? A gente está falando daquilo na língua em que se a gente faz uma referência da gente e do outro. Então, se eu estou usando ou me referindo às variadas pessoas ou objetos, dependendo dos pronomes neutros, isso vai poder ser usado no presente, no passado, no futuro, independente do tempo verbal. Então, entendendo os pronomes, use-os. Ok, fica a dica então. Bom, hora do intervalo. Aproveite e participe do Tira Dúvidas do Enem. No próximo bloco, teremos a presença dos professores Leandro Carvalho, de Filosofia, e Lucas Rio, de Sociologia. Professor Igor, professor Rodrigo, muito obrigado pela participação aqui no Tira Dúvidas do Enem. Muito obrigado, Fabrício. Agradecemos. E você, estudante, envia suas perguntas pelo telefone fixo ou para o nosso WhatsApp. A gente volta daqui a pouquinho. Até já! Olá! Nesta sexta, o regente assistente da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, José Soares, é o destaque do Harmonia. Você vai conferir um pouco da trajetória do jovem maestro e depois vai conferir um concerto da orquestra com regência dele, direto da Sala Minas Gerais. No repertório, peças de Strauss e Brahms. O Harmonia dessa sexta está imperdível e é às 10 da noite, aqui na Rede Minas. Território, para nós, a gente fala do sagrado. E quando fala do reconhecimento, né, desse território, é como também se reconhecesse o nosso sagrado. E quando a gente fala de pertencimento desse território, é porque nós pertencemos a esse sagrado. E aí, quando vem a ruptura desse território, é como se rompesse também com o nosso sagrado. O nosso ligamento com o território, ele não vem de um tamanho geográfico, ele vem de um tamanho de sentimento.
Nesta sexta, na faixa de cinema, Negritude Moderna e Ancestral, uma reflexão sobre as raízes culturais e sociais. Para abrir, Pele de Monstro. Depois, Caixa d'Água. E para fechar, Outras. Faixa de cinema nesta sexta, 11 da noite. Estamos de volta ao Tira Dúvidas do Enem, agora com a participação dos professores Leandro Carvalho, de Filosofia, e Lucas Rio, de Sociologia. Lembrando que você pode fazer a sua pergunta pelo telefone fixo ou pelo WhatsApp nos números que aparecem aí na tela. Professor Leandro, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Quais foram os temas das suas aulas, professor? Então, hoje nós tratamos de uma autora da filosofia, uma das referências mais importantes da filosofia do século XX, a francesa Simone de Beauvoir. Ok. Professor Lucas, tudo bom? Tudo bem. Nas suas aulas, o que foi abordado? Hoje cedo a gente trabalhou a indústria cultural e na aula da sexta-feira passada a gente trabalhou os conceitos de identidade, etnicidade e cultura. Ok. Vamos às perguntas então. Novamente, pergunta da Alícia Tardani, do Instituto de Educação de Minas Gerais. A Alícia está no 2º ano e pergunta ao professor Lucas. Tanto o racismo quanto a intolerância religiosa podem ser considerados fatos sociais segundo a concepção de Durkheim? Então, Alícia, obrigado pela pergunta. Sim, isso ajuda a gente a entender o que é um fato social. Vamos lembrar rapidinho aqui quais são as 3 características do fato social, né, do Durkheim. Um fato social, ele é externo, ele é geral e ele é coercitivo. Então, o Durkheim ele pensa o seguinte: quando a gente nasce numa sociedade, essa sociedade já está acontecendo. Então, várias tradições, vários costumes, várias visões de mundo, elas influenciam sobre a gente. E são justamente essas visões de mundo, costumes, tradições, que são consideradas fatos sociais. Então, nesse sentido, o racismo... qual é a outra? O racismo? O racismo e a intolerância religiosa. Racismo e intolerância religiosa, por exemplo, são, infelizmente, tradições da nossa sociedade que influenciam sobre a gente. Eles são gerais, eles são externos ao indivíduo, e se a gente não fizer nada para transformar eles, eles vão continuar influenciando as próximas gerações. Então, com certeza, Alícia. Ok, obrigado, Alícia, pela pergunta. Um abraço para você. Você, estudante, faça sua pergunta para o professor Leandro ou o professor Lucas. Eles estão aqui para tirar suas dúvidas. E agora, professor Leandro. O papel do sujeito na elaboração do conhecimento é diferente entre os racionalistas e os empiristas. Isso está correto? Sim, Fabrício, está correto. Eu queria usar o quadro, então, rapidamente, só para a gente retomar um tema da aula passada, que diz respeito a esse movimento. Se você acompanhou, você deve estar lembrado que eu coloquei aqui para você o sujeito na relação com o objeto de conhecimento, né? Então, quando você considera que o sujeito de conhecimento é ativo em relação ao objeto, né, você vai perceber, então, que o sujeito é que interpreta aquilo que o objeto tem para oferecer a ele. Já quando você, vamos ver aqui uma borracha, quando você muda a setinha aqui da direção de quem seria ativo na produção do conhecimento, você passa a perceber aqui, né? Então vamos inverter a lógica. Quando o objeto é ativo nessa dinâmica da construção do conhecimento, o conhecimento, mal comparando, está pronto dentro, já contido no objeto, e cabe ao sujeito, então, interpretá-lo, ou seja, enunciar a partir daquilo que ele vê. E isso separa, historicamente, 2 grandes correntes da filosofia, que a gente chama, então, de racionalismo e de empirismo. Ok, respondido, então. Agora, professor Lucas. Você disse em sua aula que alguns grupos da nossa sociedade têm medo da diversidade. Como assim, professor? Nossa, essa pergunta tem que pensar um pouco para responder. Então,
O diferente, ele causa espanto e ele também causa atração, né? E para alguns grupos da nossa sociedade, o diverso ele é visto como um ameaçador. Então, se você faz parte de um grupo que tem uma ideia muito fechada do que, por exemplo, significa ser família, né? Do que significa ser trabalhador, né? Ser obediente, né? Qualquer outro grupo que tem uma visão diferente vai te ameaçar, né? Assim, isso é muito problemático para a nossa sociedade, porque a gente pretende viver em democracia, né? E quando os grupos têm medo uns dos outros, né, a expressão extrema disso é um grupo querer exterminar o outro, né? Então, quando a gente fala que um grupo tem medo do outro, né, é algo que a gente tem que prestar atenção e até prestar atenção na gente mesmo, para entender as ideias que o grupo do qual a gente faz parte circulam pela sociedade, né? Se você tem dificuldade de entender, de perceber, na verdade, né, que a diversidade é um fato, é uma realidade, né, da sociedade, como professor, eu diria que seria interessante você fazer alguns exercícios de reflexão, né, se colocar no lugar dos outros, né, entender que o mundo é diverso, que o ser humano é diverso mesmo, né? Então, acho que eu colocaria dessa forma. Com certeza. Bom, professor Leandro, eu pesquisei e descobri que Simone de Beauvoir foi companheira de Jean-Paul Sartre. Por que essa informação não foi passada durante a aula? Essa pergunta parece inocente, mas ela não é, né? Esta informação, querido estudante, querida estudante, professores que nos ouvem, ela não foi deixada de passar à toa, né? Propositadamente, durante a elaboração desta aula de Simone de Beauvoir, uma das autoras que é requisitada no Exame Nacional, eu fiz questão de deixar de fora esta informação e justamente a gente retoma agora para entender o porquê disso, né? Historicamente, e está aqui o nosso querido Lucas que vai colaborar com a gente nesta reflexão, historicamente a tradição nos disse que há uma diferença na correlação de forças entre homens e mulheres, de forma tal que os homens passaram historicamente a ser considerados superiores em certas situações em relação às mulheres, né? A gente vê isso espalhado durante toda a história, né? No mundo medieval, no mundo antigo, no mundo moderno. Acontece que essa correlação de forças é um fato ilusório. Não ilusório no sentido de enganador, mas é no sentido de uma construção historicamente feita na sociedade. De forma tal que, se você olha para a história da filosofia, você vê raras mulheres autoras, raras intelectuais que se deram ao exercício da filosofia. Não que elas não existam, mas que elas foram, de algum modo, ocultadas por detrás de figuras masculinas, né? Então, Jean-Paul Sartre foi, sim, companheiro de Simone de Beauvoir durante toda a vida. Isto não quer dizer que as proposições da Simone de Beauvoir tenham que ser autorizadas por alguma figura masculina. E, nesse sentido, ela tem a genialidade e a originalidade que estão nela, que são dela. Isso, nós temos poucas autoras femininas, tanto na sociologia como na filosofia. Sim. Também, não é? Como na história, em outras disciplinas também, né? Isso que o professor Leandro coloca é interessante, porque a gente, nas ciências sociais, a gente tem o ramo da antropologia, né? Que é o ramo que ajuda a gente justamente a entender a diversidade, né? Então, nós temos uma antropóloga muito famosa que fez um estudo que revolucionou, né, a questão da compreensão do gênero, que é a Margaret Mead. Ela foi lá para uma ilha do Pacífico, né, que é Papua Nova Guiné, e ela estudou 3 povos dessa ilha. E ela percebeu como que as características emocionais entre homens e mulheres dentro desses povos, elas eram muito distintas entre si, mesmo sendo povos limítrofes, povos que moravam pertinhos uns dos outros. Então, a Margaret Mead, junto com a Simone de Beauvoir, é uma outra pensadora que ajuda a gente a repensar essa questão do que a gente considera natural ou normal, né, nessa hierarquia entre homens e mulheres. O exemplo da Margaret Mead é interessante porque ela coloca o seguinte: olha, numa tribo, tanto homens e mulheres são agressivos. Na outra, tanto homens e mulheres são tranquilos, amáveis. E na outra, as mulheres são agressivas e os homens mais pacíficos, cuidam das crianças, ficam em casa, elas é que vão pescar.
Então a gente observa essa diversidade, apesar da cultura ocidental ter dominado o mundo, né, e de ter padronizado a forma como a maioria das pessoas veem a realidade, existem ainda exemplos históricos e atuais de formas diferentes de entender essas diferenças entre homens e mulheres. Uhum. Agora, professor Lucas, por que diferenciar os povos indígenas? Nós não somos todos brasileiros? Isso vai depender, gente, do seu ponto de vista. Quem você é na sociedade brasileira? Aonde você nasceu? Né? Qual é a história dos seus antepassados? Porque atualmente não tem discussão. O Brasil existe com fronteiras muito bem definidas e as pessoas que nascem dentro do território brasileiro, legalmente, são brasileiros e brasileiras. Mas a gente não precisa nem de falar dos indígenas. Alguém que nasce no Rio Grande do Sul é igual alguém que nasce no Amapá? Somos todos brasileiros, mas vocês comem as mesmas coisas, né? Essas pessoas que moram em lugares diferentes comem as mesmas coisas? Têm a mesma história? Com os indígenas não é diferente, e com os indígenas é mais diferente ainda porque, sendo eles povos originários que estavam aqui antes do Brasil ser Brasil e foram engolidos pelo Brasil, a diferenciação cultural deles é muito importante porque preserva a memória deles. Né? Então você pode considerar os indígenas brasileiros, eu acredito que muitos indígenas e mulheres indígenas se considerem brasileiros, mas moramos num país diverso culturalmente, regionalmente, diversas crenças, diversas origens, diversas histórias. Então somos todos brasileiros, mas viemos de vários lugares e somos de várias maneiras diferentes. Né? Com certeza. Professor Leandro, responde pra gente, professor, todo intelectual tem de ser necessariamente engajado na defesa de alguma causa? Instigante, né, Fabrício, essa pergunta. A necessidade do engajamento, ela é uma decorrência, ou seja, ela é uma consequência daquilo que você pensa e interpreta sobre o mundo. Né? Vamos retomar aquelas 3 ideias-chaves do Durkheim, né? Que é generalidade, coercitividade e externalidade. Né? Então, se a gente parte do pressuposto de que há uma cultura dentro da qual você se desenvolve, essa cultura vai influenciar o seu pensamento ao longo da sua história, ao longo da construção da sua identidade, de maneira tal que vai chegar um momento de fronteira na sua vida que você vai precisar tomar certas decisões, com base naquilo que você estudou, interpretou do mundo, ouviu das pessoas, leu nos livros, ouviu nos discos. Né? Disco é uma palavra tão antiga, né? Para você que de repente não sabe, é o antecessor das plataformas de música, de streaming de música. Tá? Então, com base em tudo isso, você vai passar necessariamente a se posicionar em relação ao mundo, em relação à vida, em relação às causas que você deseja defender e que você acredita nelas. Ok. Bom, professor Lucas, a cultura de massa não é produzida pelas massas, mas para as massas. Como assim? Então, como a gente viu mais cedo, né, na aula de hoje sobre indústria cultural, o que acontece, né, com a modernização do mundo, né, com a revolução industrial, né, as várias fases, né, é que a cultura ela passa a ser também um produto, né, ela passa a ser produzida industrialmente. Então a gente pode considerar de uma maneira bem imediata e rápida que existe a cultura de uma forma espontânea, né, como a cultura popular, né, que vem de tradições, que nasce no seio do povo, e a cultura de massa. A cultura de massa, ela pode até se apropriar dessa cultura espontânea, popular, mas ela produz algo em larga escala. E ela não é um produto espontâneo, né? A cultura de massa é produzida pela indústria cultural que envolve os meios de comunicação de massa. E na nossa sociedade capitalista, esses meios têm donos, têm proprietários. Né? E esses proprietários, eles não vão produzir qualquer coisa. Né? Como um dos principais interesses deles é lucrar e se manter no poder, eles vão produzir uma cultura para as massas.
né? Uma cultura que convença as massas de que a vida está boa, ou convença as massas de não refletir sobre a própria vida. Então, quando a gente fala que a cultura de massa ela é produzida para as massas e não pelas massas, a gente quer dizer justamente que a direção desses bens culturais produzidos pela indústria cultural, ela é, digamos assim, num primeiro momento, de cima para baixo, né? Assim, dos meios para o povo, e não o contrário. Ok? Ok. Bom, professor Leandro, explique mais sobre condutas inautênticas serem recusas à liberdade. Ah, ótimo. Vamos lá, então. Vamos tentar perceber de que se trata uma conduta inautêntica, uma conduta que não te leva a se demonstrar ou apresentar originalidade em relação ao meio que você vive, né? O que é uma conduta inautêntica? É aquela que não corresponde digamos assim, aos desígnios que você próprio estabeleceu como metas para a sua vida, né? Um exemplo rápido aqui. Imagine que você se propôs, estudante, né? Imagine que você se propôs a passar no Exame Nacional, ok? Qual é uma conduta que autenticamente te leva a passar no Exame Nacional? Estudar. Então, todos os dias você tira lá 1 hora, ou 2 horas, ou 3 horas no seu dia e você vai desligar o telefone celular, você vai se afastar da televisão, no nosso caso, você vai se aproximar da televisão e você vai efetivamente se preparar para o Exame Nacional, né? O que é uma conduta inautêntica? É aquela em que você afirma a todos ao seu redor que deseja passar no Exame Nacional e, no entanto, sempre arruma uma bela justificativa para não dedicar 2, 3, 4 horas de estudo do seu dia a fim de passar no Exame Nacional. Vai passar? Pode passar por algum motivo, mas talvez seja muito mais difícil. Então essa é uma conduta inautêntica. E por que ela recusa a liberdade? Porque se a gente pensar, e me lembro aqui de um grande autor da música brasileira, né, o Renato Russo. Disciplina é liberdade. Disciplina é liberdade. No momento em que a gente compreende que uma certa dose de disciplina na nossa conduta cotidiana nos garante um exercício de liberdade futura, no sentido de que te leva para um outro patamar na sua existência, né? Então, de certa forma, qualquer conduta inautêntica, ela está recusando o exercício, né, da liberdade do sujeito que tem, sim, algum nível de influência e de decisão sobre a própria vida e sobre a própria existência. Muito bom. A gente tem uma pergunta agora da Rosiane dos Santos, ela é daqui de BH, da Escola Estadual Professor Afonso Neves, e pergunta para o professor Lucas o seguinte: professor, poderia dar exemplos de cultura no país da França? A cultura da França é semelhante à do Brasil? Então, na aula passada, da sexta-feira passada, a gente trabalhou os conceitos de cultura, etnicidade, identidade, e a gente viu que esses conceitos eles são bastante flexíveis, né? Que a gente pode estar falando de cultura de uma maneira bastante específica ou de uma maneira bastante ampla. Então, por exemplo, a gente pode fazer aproximações com o Brasil e com a França, mas a gente também pode fazer separações bem grandes entre os dois países. De uma maneira mais ampla, a gente pode falar que tanto o Brasil quanto a França são países que compõem o Ocidente hoje, que são países que têm uma forte influência europeia. A França, por estar no centro da Europa e ser um dos grandes países influenciadores do que a gente chama de Ocidente hoje, e o Brasil por ser um tributário, né, uma ex-colônia, né? Então, assim, várias ideias que circulam aqui pelo Brasil, inclusive são ideias que nasceram na França, né, com a Revolução Francesa, a ideia de Estado. Estou me lembrando aqui do Tiradentes, que foi influenciado, né, pelas próprias consequências da Revolução Francesa. Sim, né? sim, o liberalismo, né? O liberalismo político. Então, assim, em vários aspectos, o Brasil parece com a França, sim. A gente talvez poderia ser colocado no mesmo lado do mundo, culturalmente falando. Agora, cultura nacional é aquela coisa, né? Existe um nacionalismo francês, um nacionalismo brasileiro, e esses nacionalismos são compostos de diferentes elementos. O Brasil e a França têm histórias muito diferentes.
A França é muito mais antiga que o Brasil, então aí as culturas já começam a ficar bem diferentes. Você está me pedindo um exemplo de cultura da França? Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas vamos pensar na França internamente. Assim como o Brasil, a França tem uma grande diversidade interna. Inclusive, não é só o francês que é falado na França. A França tem várias línguas locais. Tem o bretão no norte, tem o gascão no sul, né, o occitano, que são línguas próximas do francês, mas são diferentes. E tem culturas diferentes internamente também. Então, dentro da própria França também tem várias diversidades culturais distintas, né? Que o nacionalismo francês esconde, mas existe. Respondido, Rosiane. Obrigado pela sua participação aqui no Tira Dúvidas. Um abraço para você. Professor Lucas, ainda uma pergunta. Por que os meios de comunicação de massa reproduzem a cultura dominante? Bom, cultura dominante, né? O que seria essa cultura dominante? A indústria cultural foi uma ideia lançada por dois filósofos, que é o Theodor Adorno e Max Horkheimer. Max Horkheimer, dois alemães, né, dos anos 40 ali, né, eles estão num contexto da Alemanha, né, que está sendo nazificada, inclusive os dois fogem da Alemanha por causa, né, do partido nazista, e eles começam a perceber o impacto que os meios de comunicação têm sobre a política. Na época deles é o rádio, principalmente o cinema, né, então assim, eles entendem, né, influenciados pelo Marx, né, que as sociedades ocidentais capitalistas são dominadas por uma classe dominante que está no poder, que está na política, que está na economia, e que essa classe dominante quer moldar a realidade de forma que eles se deem bem, de forma que essa realidade atenda aos seus interesses. Então, a cultura dominante seria aquela cultura produzida pelos meios de comunicação de massa. Os meios de comunicação de massa são propriedade dessa classe dominante. Então, são os valores dessa classe dominante que exercem uma grande influência sobre a sociedade. Talvez eles não sejam totais, mas o esforço de dominação ele é contínuo, né? Então, a publicidade, as histórias dos filmes, os temas das músicas que a gente ouve, muitas vezes eles escondem dentro deles uma forma de ver o mundo que talvez não seja sua e que talvez não te interesse, mas mesmo assim você absorve e reproduz. Professor, eu tô me lembrando aqui daquelas conhecidas propagandas de margarina, sim, né, onde sim. a família está sempre muito ali reunida. Sim. São normalmente pessoas que acordam muito bem dispostas, de muito bom humor, né? Sim. Eu já ouvi mulheres criticando, por exemplo, aquelas propagandas de absorvente, né? Onde a mulher sempre aparece muito feliz, muito realizada no seu cotidiano, sendo que a realidade não é necessariamente essa. E aquela propaganda não corresponde à realidade. Seria um exemplo? Com certeza, um ótimo exemplo, professor. Porque, inclusive, a indústria cultural não é só o filme, né? A publicidade faz parte da indústria cultural e a publicidade, ela quer te vender uma coisa. E aí isso é muito interessante que você está falando, porque a magia, né? Assim, o feitiço está onde? Em você atrelar a um produto um valor ou uma realidade. Você está vendendo uma margarina, mas você está vendendo a ideia de sucesso, de família unida, de felicidade, né? Você está vendendo uma pasta de dente e aí tem uma juventude linda, sorridente, malhada na beira da piscina, tomando um banho no verão, assim. Né? Assim, o que você está vendendo é uma pasta de dente, mas na verdade o que você está tentando vender é a ideia de juventude, de beleza, de saúde, né? Então prestem atenção nas propagandas para vocês entenderem esse jogo. Tem um produto que está sendo vendido, mas o que a propaganda está mostrando em volta daquele produto? Qual que é o contexto daquele produto? Né? Assim, isso é uma maneira que a indústria cultural fisga a gente, né, para comprar. Isso aí, professores. O tema dá até um seminário, né? Com certeza, obrigado. Bom, a gente vai para mais um intervalo. O professor Leandro e o professor Lucas continuam com a gente no próximo bloco. E você, estudante, já sabe, é só ligar no telefone 31 3254 3009 ou enviar um WhatsApp para o número 31 98295 2794. Tira Dúvidas, volta já. Se liga na educação. Toda manhã, de segunda a sexta, você tem a oportunidade de assistir às teleaulas da Rede Estadual de Ensino. Fique ligado, de 7h30 até 12h30, aqui na Rede Minas. Durante a pandemia, Minas investiu R$ 480 milhões para melhorar ainda mais a qualidade da educação no estado.
Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente. Fundo Estadual de Cultura, 16 milhões de reais em premiações. Inscrições prorrogadas até 21 de julho para os editais Cozinha Mineira, curtas em animação, documentário e ficção. Consulte os editais do Fundo Estadual de Cultura no site secult.mg.gov.br. Realização: Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Governo de Minas. Apoio Rede Minas e Rádio Inconfidência. No cinematógrafo dessa semana, a gente relembra atrizes e suas personagens históricas. Estamos de volta com o último bloco do Tira Dúvidas do Enem. Aqui conosco os professores Leandro Carvalho, de Filosofia, e Lucas Rio, de Sociologia. E ainda dá tempo de você participar. É só enviar a sua pergunta para o telefone fixo ou para o nosso WhatsApp. Vamos voltar às perguntas então, com pergunta para o professor Leandro. Professor, é verdade que os livros da Simone de Beauvoir são propagandas sobre ideologia de gênero? Definitivamente não, né? Vamos refletir um pouco sobre esta modinha que se tornou atualmente essa discussão sobre ideologia de gênero, né? Ideologia, classicamente, aqui na filosofia, a gente discute como a história das ideias. Ideologia, conceitualmente, ela pode ser classificada como um conjunto de ideias que se aproximam entre si, do ponto de vista da sua concepção, e que criam um universo, uma realidade reflexiva a partir da qual você consegue interpretar a sua realidade, a realidade à sua volta, né? Historicamente, ideologia passou a designar um outro conjunto, que não apenas um conjunto frio e estanque de ideias, mas aquele conjunto de ideias orientado a uma determinada finalidade, seja ela de dominação de um grupo sobre outro, seja ela do estabelecimento de poder de um grupo sobre outro. Nós estamos discutindo justamente isso aqui. Então, toda vez que há um meio de comunicação que pertence a uma determinada categoria de pessoas, que procura influenciar o comportamento de outra categoria, nós estamos falando da disseminação de uma certa ideologia, né? Então, quando começamos a ouvir por aí que as pessoas estão discutindo ideologia de gênero, é preciso a gente saber que há aqui um debate de ideias, né? E o que Simone de Beauvoir está fazendo é justamente propor ideias que discutem o papel da mulher, o lugar da mulher na sociedade, que historicamente foi subjugada, foi submetida a interesses que não são das mulheres, que são provavelmente de homens que querem exercer domínio, poder e influência, né? E as consequências disso para a sociedade são muito gritantes, né? Nós estamos aqui, por exemplo, numa rede de TV,
3 homens discutindo sobre o papel das mulheres. Ora bolas, cadê as mulheres para fazerem essa discussão, né? Então, a gente precisa admitir que socialmente e historicamente as mulheres foram caladas, foram silenciadas e que essa situação não se sustenta mais, né? Simone de Beauvoir faz isso de forma teórica, a partir de escritos de natureza científica e filosófica. E tanto é as redes sociais que o digam, né? Hoje, a capacidade de projeção da voz de todos, ela está igual. Excelente exemplo, né? As redes sociais estão aí para dar voz e visibilidade a grupos que historicamente não tiveram essa visibilidade, como as mulheres, como os indígenas, como os negros, as chamadas minorias sociais que numericamente nem são minoria, né? Há mais mulheres no Brasil, por exemplo, do que homens, né? Então não se trata de uma minoria numérica, se trata de uma minoria, de um setor da sociedade que foi minorizado ao longo da história. É uma minoria no poder, né? No assim, poder. É uma maioria numérica, mas uma minoria social, né? Política. Sim. A gente poderia até inverter isso, né, professor? Porque essa expressão ideologia de gênero, ela confunde muitas pessoas, né? E quando ela é dita e a forma como ela tem sido veiculada, por trás dela, ela dá a entender que existe um projeto organizado, né, de um grupo conspirador, né, que quer subverter a ordem e a tradição, né? E a ordem e a tradição, ela está enraizada nessa ideia de hierarquia, né? Homens no topo, o resto abaixo, né? A gente poderia, inclusive, fazer um exercício de inversão para mexer nas ideias, que é o seguinte: qual seria a real ideologia de gênero? Né? Porque o machismo poderia ser considerado a ideologia de gênero por excelência, porque existe um projeto estruturado ao longo de séculos que coloca a sociedade dessa forma, né? que molda a sociedade dessa forma. Então, será que não seria a forma como se apresenta a compreensão de gênero, a própria ideologia de gênero? Não sei se isso confunde muito a cabeça, mas são discussões que precisam ser feitas, né, atuais, contemporâneas, e que nesse espaço da academia, dos estudos, é que deve ser feito. Com certeza. E bom a gente poder estar falando sobre isso numa rede de televisão educativa e aberta. Exato. Bom, professor Lucas, os meios de comunicação de massa são ruins? Devemos evitá-los? Gente, eu acho que nada na vida a gente joga tudo 100% no lixo. A gente sempre aproveita alguma coisa, né? A casca, o caroço, o bagaço, a gente sempre pode aproveitar para alguma coisa. Eu acho que os meios de comunicação de massa, eles são uma realidade, né? E não dá para fugir deles, né? Então, eu acho que a questão não é evitar, a questão é você ter consciência do que ele é, de onde que ele vem, de como que ele influencia a nossa vida, para você ter uma certa liberdade, a gente estava falando, né, de escolhas, né, professor? De você conseguir coar, né, garimpar ali naquelas informações, naquelas narrativas que estão sendo passadas para você, se aquilo faz sentido para você. E se aquilo está vindo de uma origem, digamos assim, que corresponde com a realidade dos fatos, né? Ou se aquilo está simplesmente ali para te mobilizar, para te manipular. Então, não é evitar os meios de comunicação, mas é mudar o olhar perante eles, assim, né? A televisão a gente não simplesmente assiste, a gente vigia, né? A gente ouve e fica, né? O importante é a gente refletir sobre aquilo que está sendo passado, né? Verdade. Bom, professor Leandro, eu não entendi a frase "ninguém nasce mulher, torna-se mulher". Explique novamente. Claro. Essa é uma proposição da Simone que está presente numa das obras dela, talvez uma das principais, ou a principal, chamada O Segundo Sexo, que, só para a gente entender, ela foi escrita em 1949, mas ela começa a se tornar uma obra influente na história do pensamento a partir das mobilizações da década de 60 na Europa, né? Os movimentos lá de maio de 68, por exemplo, né? E outros que aconteceram ali no pós-guerra, né, como consequências, inclusive, do pós-guerra. A compreensão, a partir dessa frase, de que o feminino, ou a presença do feminino na sociedade, é consequência da trajetória de uma construção, né? Então vamos entender isso. Não existe um papel delimitado e que sempre será eterno, imutável para a mulher. Estou me lembrando aqui daquelas aulas de Platão, né?
Não existe uma ideia pronta, acabada e definitiva do que é ser mulher na sociedade, né? Isso é uma construção que historicamente se modifica ao longo do tempo, em consequência das relações que as pessoas estabelecem consigo. Então não existe algo que a gente poderia assim dizer, a mulher deve necessariamente usar saia. Sabe essas definições muito taxativas de que sempre deve ser assim, né? Então isso não existe, né? E a Simone tenta colocar isso de uma forma esclarecedora, dizendo que, de fato, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, ou seja, o papel que a mulher exerce na sociedade é consequência de uma trajetória histórica de lutas, de mobilizações, mas também de inflexões, de influências, de domínios, de dominações de uns sobre os outros. Ok, professor Lucas, cultura material tem a ver com as coisas concretas que produzimos e podemos pegar, tocar? Exatamente. A gente faz uma distinção, né, quando a gente está discutindo cultura, que é aquela diferença entre cultura material e cultura imaterial. Cultura é tudo que o ser humano cultiva, né, desde 10 pensamentos até uma plantação, até os prédios, até as roupas, né? Então a cultura material é aquilo que é o concreto. O exemplo que eu sempre gosto de dar, aqui nos intervalos da Rede Minas, tem vários exemplos de cultura material e imaterial. Então, quando eles estão valorizando o patrimônio de uma cidade, de Minas Gerais, mostrando o casario, né, mostrando artesanato, mostrando comida, a gente pode pegar. Então, essa é cultura material. Agora, quando eles vão mostrar, né, aquele senhorzinho que mora lá no Cerrado, que toca viola, né, a música é uma cultura, já é cultura imaterial. A gente não pega a música, né, a gente ouve a manifestação dela. Então, é nessa linha de distinção. Bom, professor Leandro, hoje em dia, o lugar da mulher na sociedade está muito claro. Ela pode fazer o que bem quiser. Então, por que ainda precisamos discutir sobre questões de gênero? Precisamos discutir sobre as questões de gênero exatamente porque, apesar disso estar muito explícito como ideia, como proposta, como interpretação da realidade, no dia a dia, no cotidiano, isso se manifesta às vezes de forma muito cruel, né? Vamos dizer, por exemplo, vamos fazer uma análise rápida aqui sobre o artigo 5º da Constituição Brasileira. Não sei se você, estudante, já teve curiosidade de olhar para a Constituição do seu país, que é o manual de instruções do país onde você vive, né? Se você abrir a Constituição Brasileira, você acha pelo buscador da internet, dá uma olhadinha lá no artigo 5º, que ele vai dizer que todos são iguais perante a lei. E aí você vê um jornal, assiste uma notícia, seja na internet, seja na televisão, onde você vê que a maioria das pessoas que são discriminadas, perseguidas, às vezes até violadas, assassinadas mesmo, elas pertencem a determinadas categorias da sociedade que são muito específicas, né? Na sua maioria são pessoas negras, na sua maioria são mulheres, na sua maioria são pessoas fragilizadas na sua vida por alguma deficiência, por alguma limitação física, por exemplo, né? Então você vê isso acontecer com tanta frequência que isso deve nos interrogar. Será que essa questão está resolvida apenas porque ela é dita, porque ela é falada? É claro que as palavras têm sim seu poder, a sua influência, a sua capacidade de mudar as relações, mas apenas as palavras não são capazes de resolver essa situação como um todo. Acabava de dar esse exemplo. Nós somos aqui dentro do estúdio 3 homens discutindo sobre o papel da mulher. É necessário que as mulheres não apenas tenham mais voz e mais visibilidade, como elas tenham também a condição de ditar os próprios rumos, os rumos da sua própria existência, né? Verdade. E é por isso que a gente ainda precisa, até hoje, e vamos precisar durante um bom tempo continuar nessa discussão. Verdade. Até porque essa discussão, né, professor Leandro, ela atualmente, né, ela vai além do binarismo homem-mulher, né? Assim, Sim. A gente precisa pontuar isso, é importante a gente pontuar isso porque o professor Leandro colocou bem, né, as palavras, né, e as visões de mundo que a gente recebe de uma tradição muito antiga, às vezes atrapalham a gente a enxergar a realidade como ela é, né? Então, como eu venho falei na última aula, a diversidade humana, ela é uma realidade, ela é um fato. A diversidade, ela não é uma ideologia.
ela não é uma questão do mundo imaterial, das ideias abstrato, né? E as manifestações humanas são muito diversas. Então, a nossa cultura, ela tem uma tendência a encaixotar as pessoas em duas caixinhas, né? Mas tem muitas pessoas que não se encaixam nessas caixinhas. São justamente essas pessoas que não se encaixam nessas caixinhas que são violentadas pelas práticas que as nossas ideias informam, né? Então tem vários grupos, a gente pode falar da população trans, né? Da população LGBT em geral, né? Que são vários grupos diferentes, são várias manifestações humanas diferentes, de ser humano, né? Então, só para pontuar isso, né? As questões raciais também, as questões raciais. Até de religião, né? Professor? Religiosas. Sim. Verdade. O professor de geografia estava discutindo a questão do migrante, né, no bloco anterior. Bom, agora uma pergunta conceitual, professor Lucas. O que quer dizer alteridade? Alteridade. Eu acho que esse conceito ele começa na filosofia, né? O Rousseau fala disso, eu acho. Tem alguns pensadores, né? Existe inclusive a ética da alteridade. Acho que Emmanuel Levinas, se eu não estou enganado. Alteridade significa a nossa relação com o outro. Alteridade significa o outro, não é isso? O alter, né? Alter é o outro, né? Então, é um conceito que é utilizado sempre quando a gente discute cultura, identidade, por exemplo, né? Cultura e identidade, elas são definidas através da relação com as outras identidades e com as outras culturas. Então, a pergunta mais cedo da Rosiane sobre a França, por exemplo, a gente pode usar aqui o conceito de alteridade, né? Quando a gente encontra brasileiros e brasileiras, a gente olha para a França, né? A gente está preocupado com a alteridade, a gente está, né, mobilizando esse conceito, a gente está olhando para o outro. Então, alteridade é tudo aquilo que tem a ver com o outro, tanto um outro indivíduo, quanto um outro grupo, um outro país. Sim. Eu estou me lembrando aqui adoro música, todos devem gostar de música. Você já deve ter ouvido algo da Adriana Calcanhoto, e ela musicou um poema de um português chamado Mário de Sá Carneiro, onde ele diz isso, né? Eu não sou eu, nem sou outro, sou qualquer coisa de intermédio, né? Pensar sobre a alteridade deve nos levar a pensar sobre quem é que eu coloco no lugar de outro. Vamos dar um exemplo, eu sou corintiano, você torce para algum time, enfim. Nessa condição... Cruzeirense. Tá de azul. Tá de azul. Nessa condição você é o outro, você é o não corintiano, né? Se essa discussão é uma discussão saudável, ela nos leva a crescer. Se essa é uma discussão radical, ela nos leva a querer eliminar o outro só porque torce para um time diferente, por exemplo. E daí vem as brigas de torcida, né? Também. Bom, professor Leandro, você acha que no Enem deste ano vão cair muitas questões sobre a condição da mulher na sociedade? Quantas, né? Olha, eu não vou fazer um exercício de previsão numérica, tá? Mas eu sou capaz de apostar que esta discussão vai ser feita e com profundidade no final do ano no Exame Nacional, né? Se você acompanhou a nossa aula mais cedo, você percebeu que eu fiz um pequeno levantamento, né, nos últimos anos do Exame Nacional. Então, a partir de 2016 até 2020, nós temos pelo menos 29 questões diretamente relacionadas não apenas à discussão do papel do lugar, das consequências de haver um lugar que precisa ser ocupado pela mulher na sociedade, mas também questões relacionadas à diversidade que a cultura brasileira representa, né? Isso que o professor tem trazido para a gente, né? Da gente discutir que há outros grupos sociais, outros grupos na sociedade que precisam de visibilidade, que precisam de proteção para manifestarem aquilo que pensam e aquilo sobre como interpretam o mundo. A gente vê isso muito no diálogo religioso, né? Muitas vezes a gente vê pessoas que por convicção religiosa acabam excluindo, acabam oprimindo, acabam até violando o direito de outras pessoas, né? Então eu acredito que eu não vou arriscar nenhum número aqui não, mas se você, estudante, estiver interessado em fazer um bom exame nacional, uma dica que eu te dou é a seguinte: procure estudar sobre diversidade, procure estudar sobre gênero, sobre a condição da mulher na sociedade, a condição do negro na sociedade, a condição do indígena, dos grupos minoritários e assim por diante. Aí você vai conseguir se dar bem no Exame Nacional. Ok. Professor Lucas, qual a diferença entre cultura, etnicidade e identidade? São três conceitos que eles são muito parecidos entre si,
né? Inclusive eles podem às vezes ser utilizados e trocados na mesma frase. Mas a minha proposta da aula passada, para ser uma proposta assim, né, mais didática, é uma proposta de você pensar do maior para o menor, tá? Então, cultura é um conceito talvez mais amplo, né? A gente pode falar, por exemplo, de uma cultura nacional, por exemplo, de uma coisa que envolve várias pessoas, né? A etnicidade, ela já vai fechando o funil. A etnicidade está falando de um grupo específico que se reconhece como um grupo diferente, que é reconhecido por outros como um grupo diferente e que geralmente tem um passado comum, tem uma ancestralidade comum. Então, quando a gente fala de etnias indígenas ou das etnias africanas que povoaram o país, né? A gente está falando de grupos específicos. Mas falar de etnia não fala da diversidade que existe dentro desse próprio grupo étnico. Então, quando a gente fala de identidade, a gente pode, por exemplo, falar do sujeito, da pessoa, né? Uma pessoa, ela tem uma identidade. A gente pode falar que existe uma identidade nacional e aí cultura e identidade troca. Mas, para facilitar a diferenciação, eu proponho essa diferenciação nesse sentido. Cultura amplo, etnicidade intermediário, identidade pode ser mais própria do sujeito, né? Ela define mais as diferenças entre as pessoas. Professor, me tira uma dúvida, aqui, uma curiosidade. As religiões de matrizes africanas, elas podem ser, então, pelo que eu estou entendendo, consideradas uma expressão de etnicidade, é isso? Eu acredito que sim. Inclusive, quando a gente fala de povos tradicionais, os povos de terreiros são considerados povos tradicionais, né? São um povo de terreiro, né? Então, sim, eles têm uma ligação com uma ancestralidade, né? Com uma história comum, né? De resistência, de luta, de manifestação, com certeza. Ok, professores, isso novamente dá um seminário, né? Tema muito bom. Pessoal, o Tira Dúvidas do Enem está terminando, mas ficou alguma dúvida? Então acesse o aplicativo Conexão Escola 2.0 e envie a sua pergunta. Lembrando que o app é gratuito e não consome os dados da sua internet. Consulte também o PET, o Plano de Estudo Tutorado, disponível gratuitamente para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E claro, assista às aulas quantas vezes quiser nas nossas plataformas digitais. Professor Leandro, professor Lucas, mais uma vez, obrigado pela participação aqui no Tira Dúvidas. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Eu agradeço também a presença dos nossos intérpretes e agradeço principalmente a sua companhia. A partir da próxima segunda-feira, o Se Liga na Educação entra em recesso escolar. Durante 2 semanas, você vai assistir à reapresentação das aulas e do Tira Dúvidas. No dia 3 de agosto, nós voltamos com as teleaulas inéditas e com o Tira Dúvidas ao vivo. Para você, um grande abraço. Informar é essencial. Analisar é fundamental. Debater é cultura. Os fatos que você quer saber. Os contextos que você precisa entender. De segunda a sábado, 9 da noite.